Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Manas Doc, eu Camila com a minha irmã Bárbara. E hoje eu tenho a frase do dia: não coloque todos os seus ovos dentro da mesma cestinha. Foi assim que a gente terminou o nosso episódio anterior, falando de sempre deixar um ovinho em cada cestinha, ou seja, sempre uma possibilidade de fonte de renda em cada lugar, vamos dizer assim, para você nunca ter uma só fonte de renda e uma insegurança se acontecer alguma coisa. Então hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, como é que a gente foi descobrir essa palavra na prática, né, Bárbara? É verdade. A gente acabou descobrindo, né, que existe empreendedorismo dentro da medicina também, né? Hoje o nosso tema do nosso vídeo vai ser contar um pouquinho da história de como a gente começou no empreendedorismo. E, na verdade, assim, a gente começando a contar essa história pra vocês, é uma história que a Camila tá falando aí, dessa frase dos ovinhos e tudo. E, mais uma vez, a gente lembra que não existe regra, né, dentro da nossa profissão. Cada um conta essa história, a gente está contando um pouco da nossa porque talvez algumas pessoas se identifiquem e percebam que, nossa, existem opções diferentes dentro da medicina, dentro da ginecologia, dentro da pessoa estando especializada ou não, ela pode fazer coisas diferentes. Então a gente passou no vídeo passado falando um pouquinho sobre a nossa vida, a gente faz plantões, a gente tem consultório e a gente acabou percebendo com tudo que aconteceu numa fase da nossa vida em que aconteceram coisas meio inusitadas, a gente começou a conversar, a gente com a nossa família, na possibilidade de a gente ter alguma forma de trabalho que não dependesse também só da nossa presença física ali, porque nosso trabalho como médico mesmo, com atendimento, apesar da pandemia ter trazido a telemedicina e tudo, que já foi um diferencial muito grande, mas ele depende muito da nossa presença o tempo todo. Então, a gente começou a pensar nessa possibilidade de ter uma fonte diferente de renda, e a gente começou a conversar isso muito. Meu pai, ele realmente é uma pessoa que conversa muito sobre as coisas com a gente, ele tem uma carga de experiência de vida muito grande, aliás, é uma pessoa que eu admiro demais da conta, e ele acabou sugerindo pra gente vamos começar a montar algum negócio nosso, familiar, nosso mesmo, de nós quatro, né, incluindo a minha mãe, né, nós duas, em que a gente monte mesmo, que a gente empreenda. E a gente pensou em várias, por incrível que pareça, a gente não começou pensando em empreender dentro da medicina, né? Verdade, a gente pensamos em várias coisas, né, desde ter um salão de beleza, até ter uma fazenda, né? Então, na verdade, a ideia da fazenda foi minha. Eu sempre tive vontade de... Como se fosse muito fácil, né? Muito fácil. Mas é porque eu gosto muito de fazenda em si. Então, quando meu pai pensou na ideia de empreendedorismo, eu, né, quando tava pensando na minha profissão, eu pensei em ser astronauta. Então, quando meu pai falou em empreendedorismo, eu falei, nossa, vamos ter uma fazenda, vamos mexer com plantação, né? Ele falou assim, então, calma. O que você acha de vocês começarem a mexer com empreendedorismo e tudo na área de vocês mesmo, em algumas coisas que vocês, pelo menos que se não for na área de vocês, é alguma coisa que vocês já têm um pouquinho mais de experiência, de vivência, em vez de já começar querendo ir para uma área totalmente diferente, né? Verdade. E é muito engraçado porque a gente pincelou aí no assunto no episódio anterior, falando que a gente não tinha pensado em empreender. O que a gente queria, na realidade, quando a gente estava fazendo a residência, a gente queria montar nosso consultório, fazer nossos plantões, e era isso. Lógico, como a Bárbara falou, cada um vai criar a sua própria história, seu próprio caminho, mas a gente sentiu a necessidade de alguma coisa a mais, porque é engraçado, como você mesma falou, já falou em vários episódios aí, a gente sempre quer alguma coisa diferente, né? A gente tem um ciclo em que passa um tempo e a gente fala, nossa, o que a gente pode fazer agora de diferente, né? Então é o nosso jeito. É o nosso jeito, é o exatamente. nosso jeito. Porque tem gente que constrói uma carreira, por exemplo, presta um concurso e cresce nessa carreira, e às vezes até cresce muito profissionalmente, financeiramente, e dá super certo também. Só que pra gente, isso, eu acredito que isso nunca daria certo exatamente por causa disso. A gente começa a acostumar com uma realidade, a alguma situação ficar um pouquinho mais rotineira, e a gente já fala assim, vamos mudar alguma coisa, o que a gente pode fazer diferente agora, o que a gente pode inovar e tudo. E engraçado é que a gente tem um sinergismo muito grande, né? Verdade. Então, assim, nós duas somos muito parecidas nesse sentido. Então, a gente fala que a gente tem ciclos. Normalmente, mais ou menos de 3 em 3 anos, a gente, vamos mudar alguma coisa aqui, que a gente quer alguma coisa nova. Mas, realmente, essa coisa nova a gente não tinha pensado em empreender. Mas chegou
um momento em que a gente falou, gente, o que a gente pode fazer de novo? E nessa hora que entrou nossos pais, né? Sim. Que falou assim, bom, se vocês estão querendo fazer alguma coisa nova aí, por que não fazer alguma coisa realmente assim, inusitada? Vamos empreender e, como a Bárbara falou, em alguma coisa que vocês já conhecem. E aí veio a ideia que já estava no nosso coraçãozinho de poder prestar um serviço, que era já realmente na medicina, a gente queria prestar um serviço para a população, mas a gente quis expandir essa ideia, ou seja, criar um serviço mesmo que pudesse prestar um serviço de qualidade para a população. Na verdade, no início, meu Deus, eu não queria de jeito nenhum. Empreendedor, eu sempre admirei muito o empreendedorismo, mas eu sempre pensei que isso não seria pra mim, assim, de verdade, porque eu queria ser independente, assim, eu não queria que ninguém dependesse de mim, que eu tivesse que ficar vigiando alguma coisa, eu queria ser mais livre, assim, isso era a forma como eu pensava. Então eu pensava assim, não, a minha profissão acaba que ela me dá essa liberdade. Eu não preciso ficar, eu posso, por exemplo, me organizar, faço meu consultório, faço meus plantões, quando eu quiser, eu me organizo na minha data, dos meus jeitos, viajo sem precisar pensar em nada, sem precisar me preocupar com nada. E eu sempre, assim, eu já percebia, né, que o empreendedor acaba que ele nunca se desliga totalmente. Assim, eu passei até uma dimensão muito maior disso depois, né? Mas na época eu já tinha uma noção disso, então eu tive uma resistência muito grande, tanto é que a Camila acabou embarcando na onda primeiro, né, começou a até me incentivar e eu tive uma resistência muito grande, até que a gente foi conversando muito e vendo que realmente, não, essa é uma opção realmente viável e uma coisa que a gente sempre frisou, que de qualquer jeito vai ser uma coisa que a gente não vai perder. Pelo menos a gente vai aprender uma realidade. É uma experiência nova, né? É uma experiência nova que a gente vai aprender e a gente vai fazer uma coisa juntos, assim, né, em família. E realmente aumentou o nosso convívio, porque a gente, assim, não comentou, mas é lógico que dentro da parte profissional acaba que a parte familiar, ela está misturada, né? Então, nessa época aí de pandemia e tudo, no final no começo de 2020, foi bem a época que a Camila tava casando, tava saindo de casa, e a gente sempre foi muito colado uma na outra. E assim, a gente tava sofrendo também por esse lado do afastamento, né? Então, essa questão da gente falar assim, não, vamos fazer um projeto mesmo, profissional, juntas, assim, foi uma coisa que realmente aproximou de Casou, gente, aí casou né? a gente, né? Mais uma vez. De ficar juntinhas mais uma vez, né? Verdade. Então, assim, foi muito importante. Realmente, entrando aqui um pouquinho na história pessoal mesmo, acho que foi também um dos motivos que fez a gente embarcar no empreendedorismo, foi pela ideia de estar a família inteira, assim, família junta. Porque não só nós duas, mas os nossos pais também, né? Ali eu não falo nem no backstage, porque não é backstage, é bem no front stage mesmo, porque eles estão juntos com a gente, né? Então, foi muito bom, porque foi uma época em que eu tava saindo de casa, que a gente tava sentindo falta uma da outra, né? Nos juntamos de novo nessa nova empreitada, né? E claro que é muito difícil, e a gente, né, nós duas somos jovens ainda, né? Assim, jovens. E acaba que a gente não tem tanta experiência de vida, assim, e isso não é uma coisa que é ensinada na faculdade, né? A gente não aprende gestão, ainda mais gestão de clínica, por exemplo, uma gestão assim maior, mais complexa. Então, pra mim, essa ideia estava totalmente até fora de cogitação. Mas aí meu pai me lembrou de um detalhe, né, que a gente pode, assim, que a gente poderia contar com eles também. Aí apareceu uma coragem. Graças a Deus, a gente ter com quem contar também, a família é uma fonte de apoio muito grande, né? E realmente, em vários passos da nossa profissão, a gente tem muito que agradecer, a gente teve muito eles com quem a gente pudesse contar. E a experiência que o meu pai tem com gestão, ela é muito grande. Então, assim, ele já tinha uma experiência enorme. E aí, na hora que eu pensei, não, peraí, então ele vai estar junto comigo, realmente, não só como meu pai, mas como meu sócio de fato, e emprestar essa experiência pra gente. E claro que ele sempre fez questão de puxar a gente pra não fazer as coisas, nem delegar as coisas para as outras pessoas da nossa equipe, mas ele sempre fez questão que esteja aqui e aprenda mesmo. Então foi uma fase que a gente teve que fazer uma imersão mesmo, né? De estudar uma coisa que a gente não tinha aprendido, né, na faculdade. Verdade. Porque assim, querendo ou não, montar uma clínica tem a estrutura, em que foi uma fase muito boa, porque assim,
mais uma vez, a gente escolheu cada detalhezinho, né, da nossa clínica que a gente estava montando, né, desde o local até o móvel mesmo, a mesa, tudo. Então, a estrutura também é um momento muito importante e muito que a gente coloca muito carinho, né, em cada escolha. Mas tem a parte da gestão também. Agora, a parte da gestão, ela não vai só ali da escolha, não é fácil, né? Então, como a Bárbara falou, essa imersão, ela foi imersão em cursos que a gente teve que fazer, em livros que a gente teve que ler, para poder entender totalmente fora da medicina, né? Totalmente fora da medicina. E que a gente nem tinha ideia que existia, porque a partir do momento que a gente entra naquele mundo, que a gente percebe que fala, nossa, existe isso mesmo, que até então a gente não conhecia. Nós aqui no off, né, a gente sempre conversa que quando a gente, a partir do momento que a gente passou a empreender, a ter uma clínica, a gente entendeu até os negócios de outros locais. Por exemplo, a gente vai no restaurante, a gente vai numa loja, então a gente presta atenção e vê que tem uma gestão, que tem um cuidado, não é só do lugar em si, é a gestão, né? Então a gente passou até a ter muito reconhecimento, respeito. Eu particularmente, eu chegava nos lugares, eu achava que as coisas magicamente, simplesmente estavam prontas, né? Que não tinha nada por trás daquilo. E aí eu passei a ser muito mais observadora em tudo. Eu entro nos lugares, eu observo muito os detalhes da estrutura mesmo, de limpeza, de atendimento. E assim, nos locais, lógico, nos locais que tem esse bom atendimento, assim, fala assim, gente, teve uma dedicação por trás disso aqui. Eu passei assim, a parar pra conversar com as pessoas. Quando você vê que tem um dono ali perto, um gerente, você para pra conversar. E aí, como é que tá? Como é que foi? Como é que é? E você vê, tem um restaurante, por exemplo, um restaurante que eu adoro e que eu vou muito lá. E eu ia muito lá desde a época que tava acabando a pandemia, assim, que foi liberado pra abrir. E na época as pessoas ainda estavam com medo, né, e tudo. Então, assim, ele era bem vazio, assim, mas assim, estrutura, atendimento maravilhoso, a comida maravilhosa. E aí, hoje em dia, assim, fui acompanhando aquele movimento e foi aumentando. Hoje em dia, eu volto lá, assim, e tá aquele restaurante bombando, assim, cheio de gente, você fala assim, gente, olha... Aí você fica assim, você consegue compartilhar aquela alegria, porque você compartilha das mesmas dores com as pessoas, e não só da sua própria área, você consegue ver de outras, né, de outras áreas também. A gestão, né, a seriedade, né, de Exatamente. tudo que tá acontecendo. E isso, assim, a gente aprendeu na prática mesmo, né, tanto nos estudos que a gente teve que fazer, e que até hoje a gente ainda tem que fazer, né, tem que continuar estudando porque é muita coisa, mas a gente entrou em um outro mundo, realmente, sabe, que é necessário. E aí é diferente do consultório que a gente teve lá, né, que a gente falou até no episódio anterior, porque a gente veio com uma carga, lógico, uma bagagem de conhecimento, mas que era uma bagagem de conhecimento, assim, só pra gente comparar isso aqui, né, e aí a gente teve que crescer mais, porque já é lógico que o negócio, ele era maior, o conhecimento teria que ser maior também, mas a gente estava mais amadurecida, né? Então, assim, por mais que fosse diferente, mas o fato de ter pelo menos a experiência anterior, fez com que a gente tomasse decisões diferentes em alguns momentos. Então, a gente aproveitou ideias do consultório que a gente teve. Então, assim, foi muito bom. Então, por isso que eu sempre falo para a Bárbara, e falo para mim mesma, da gente não reclamar daquilo que às vezes a gente considera que errou. Eu fiz isso, mas não deu certo, teve que fechar o consultório, que triste, né? Não deu certo. Não, deu naquele momento, deu certo porque ele trouxe uma bagagem de conhecimento. Por isso mesmo que eu acho que a gente teve coragem de falar assim, não, vamos... Com o apoio dos nossos pais, vamos abrir essa clínica, vamos empreender mesmo, porque a gente já tinha a experiência do consultório. A gente teve uma microexperiência, né? E que hoje dá mais força pra gente para ir pra macroexperiência. Ou seja, tudo aquilo que a gente já, digamos assim, que a gente errou, hoje em dia é muito mais fácil falar assim, não, essa via aqui eu já testei, né? E ela não deu certo realmente. Então, assim, por mais que a falha nunca seja uma parte boa do processo, ela te ensina muito, né? Então, facilitou muito o nosso processo quando a gente passou por essa macro-realidade
em que a gente também se sente na responsabilidade pelos nossos colegas também, que depositam confiança nele na nossa gestão, né? E a gente acaba que outras tantas partes da nossa vida, elas vão sendo muito requisitadas. Isso eu passei a observar muito também quando a gente mexe com empreendedorismo, e não é à toa que a gente faz tanto curso, tanta coisa, você é muito testado emocionalmente, né? Então acaba que tem muitos campos da sua vida que você precisa focar muito, assim, em atividade física, saúde mental, até o seu lado espiritual, ele realmente tem que ser exercitado, porque é uma pressão muito grande. É uma pressão muito grande. E são escolhas muito difíceis. E parece que quando você vai se alinhando, assim, estando bem, e graças a Deus, assim, de alguma forma, nós sempre fomos muito abençoadas mesmo por Deus, e acaba que, de alguma forma, a gente atraiu pessoas muito boas para perto da gente. Tanto a nossa equipe mesmo, assim, parte de contabilidade, jurídico, assim, as pessoas que trabalham mesmo com a gente de fato, quanto a equipe de dentro da clínica, são pessoas que parece que, assim, cada passinho que a gente foi dando, cada coisa que foi acontecendo e cada pessoa que foi aparecendo, parece realmente ter sido muito um sinergismo da vida muito grande, sabe? Uma bênção de Deus muito grande. Porque realmente, fácil não é, de jeito nenhum. Fácil, essa palavra ela não existe, mas gratificante é. A gente sempre brinca, né? Assim, que a gente não tem filhos, mas a gente tem um filho. Esse nosso primeiro empreendimento familiar, ele é um filho de nós quatro, né? E assim, o cuidado que você tem que ter realmente é muito grande. E dá trabalho, e é estressante, mas ao mesmo tempo é extremamente... Quando dá frutos, dá uma alegria tão grande. Quando dá um sorrisinho, né? Deu uma engatinhada, deu um sorrisinho, é muito bom. Isso não tem preço, assim, eu acho que nisso eu entendo um pouco, não tem comparação com a maternidade, mas eu entendo um pouco essa sensação de recompensa com o esforço que você tem, que não é nada fácil, mas quando você vê que tá dando certo, principalmente que tá dando certo em todos os sentidos, que tá te recompensando pelo todo o trabalho, tudo que você planejou tá se concretizando, e muitas vezes nem é do jeitinho que você sonhou, porque o caminho ele vai sendo construído realmente enquanto você anda, né? A gente pensou em várias coisas e acaba que muita coisa foi mudando no caminho. Verdade, porque na realidade a gente pensou na clínica de uma forma e por incrível que pareça, é engraçado, a gente pensa de um jeito, mas a vida ela vai tendo o seu curso, parece um rio, né? Em que vai criando o seu próprio caminho e por incrível que pareça, no final fica melhor do que a nossa ideia original. Exatamente. Não é? Então, assim, dá uma felicidade muito grande. Então, o empreendedorismo, ele veio numa ideia que nos causou medo a princípio, mas que nos gerou uma satisfação muito grande, não no final, porque a gente não está no final, a gente está no caminho, mas é uma satisfação de perceber que a gente conseguiu crescer, porque é uma vontade minha e da Bárbara, não, é uma vontade de crescer, lógico, todo mundo tem vontade de crescer, mas eu falo assim no sentido de mudar, né? Que nós aqui no nosso ciclo, a gente quer mudar e a gente fez uma coisa diferente, que nos trouxe muito conhecimento e está trazendo ainda. E muito amadurecimento, né? Então, assim, isso é muito bom, que é a alegria que no final do dia você fala assim, nossa, eu tô muito cansada, mas valeu a pena esse dia aqui, por tudo que eu fiz e pelos frutos que foram gerados, né? Então, assim, muito bom. O que a gente quer falar pra vocês é que a gente tá no nosso último episódio do ano, né? A gente tá agora já no finalzinho de 2023, e então o nosso próximo episódio já vai ser em 2024. A gente meio que tá encerrando um ciclo, né? Que a gente contou boa parte da nossa história pra vocês conhecerem, como a gente reforça muito, cada um vai construir a sua história. A medicina, como qualquer profissão, ela tem vários caminhos, cada um vai construir ela do jeito que fizer mais sentido, que der mais certo pra você. E a gente foi construindo a nossa e sentiu essa vontade de compartilhar pra vocês conhecerem as possibilidades, né, que existe, e dizer pra vocês que a partir do ano que vem a gente vai ter nossos episódios semanais, vai manter, e a gente vai falar muito sobre essas questões que a gente contou a nossa história, e agora a gente vai abordar um pouquinho esses temas todos que sustentam muito a nossa vida profissional. Então a gente vai falar ainda muito sobre medicina, sobre empreendedorismo, falar sobre essa questão de estilo de vida, que é o que sustenta muito a gente, né? Então a gente vai falar muito sobre atividade física, alimentação, cuidados com a saúde, principalmente para puxar a nossa sardinha, cuidados com a saúde da mulher mesmo, né? Então a gente quer desejar para vocês um feliz ano novo, né? Que a gente se vê no ano que vem, e agora mais pertinho, né, com episódios
semanais mesmo, falando sobre esses temas tão relevantes pra gente. Tô super empolgada e eu quero que vocês estejam juntinhos com a gente, né, em 2024. Vai ser ótimo. Fiquem Um com beijo. Deus, gente. Até ano Até que mais. vem. Até ano que vem. Tchau. Tchau.